continuando a aula anterior, né, nós estamos falando do rosário como um processo mistagógico, o rosário como uma iniciação no mistério cristão, né, o rosário como esse processo realmente de união com Deus por meio de Maria, né, o rosário nesse sentido. Então, na primeira aula falamos mais sobre as orações vocais, sobre o significado de cada uma das orações usadas no rosário, sobre os primórdios da devoção do rosário, sobre essa relação do rosário com a oração do coração, com a oração dos padres do deserto, com aquela busca pela oração contínua que vem dos padres do deserto, né? Enfatizando esse aspecto também do rosário para os iniciantes, né? Como esse fundamento, esse chão, né? Para os iniciantes, de você realmente procurar purificar o coração pela esperança, purificar o coração pedindo, suplicando a Maria, né? Que rogue por nós agora e na hora de nossa morte. Então, esse primeiro vídeo foi nesse sentido. E agora, nesse segundo vídeo, nós vamos continuar o processo, continuar essa meditação sobre o rosário como um processo mistagógico, agora falando sobre a meditação dos mistérios, sobre como que surgiu, né, essa meditação dos mistérios na devoção do rosário, né, e vamos associar, num primeiro momento, associar essa ideia da meditação dos mistérios com a via iluminativa, com a via da iluminação, com a via dos adiantados, e vamos falar ao longo da meditação, vamos fazer uma comparação, né, com cada mistério, ver o que cada mistério ensina sobre cada etapa da trajetória da vida interior. Então, podemos ir aqui para o slide. Então, deixa eu tirar aqui. Meditação dos mistérios. Luz para a trajetória completa da vida espiritual. Rosário e união com a vida de Cristo. Então, apesar da tradição atribuir a partir do beato Alain de la Roche, né, a ideia de que São Domingos de Gusmão teria recebido a meditação dos mistérios de Nossa Senhora numa visão, né, as primeiras biografias de São Domingos de Gusmão, né, durante os primeiros 200, 300 anos depois da morte de São Domingos de Gusmão, não tem uma biografia, não tem um registro, não tem nada que fale sobre essa aparição de Nossa Senhora mostrando os mistérios, né? Então, os dados históricos apontam que o Adolfo de Hesse, no século XV, um monge cartucho, ele antes de ser cartucho, ele frequentava as cortes e os meios nobres da região lá da Baixa Renânia. Então, o Adolfo de Hesse, ele conhecia aquela devoção das 50 Ave-Marias como uma consagração à Nossa Senhora. Ele conhecia aquela devoção da consagração à Nossa Senhora no dia 25 de março. E ele começou a associar essa devoção com uma contemplação da vida de Cristo, né? Era muito popular entre os cartuchos naquela época as revelações privadas, né, de Santa Matilde e de Santa Gertrudes, né, que são duas santas do século XII, XIII ali, que nessas duas santas foram algumas das primeiras santas, né, que tiveram aparições do Sagrado Coração de Jesus, tiveram revelações privadas do Coração de Jesus. Elas tinham uma grande devoção pelo Coração de Jesus, e Santa Matilde, ela tinha uma devoção muito grande pela Ave Maria, e numa aparição, Nossa Senhora apareceu para ela, né? Ela perguntou, mas qual que é a melhor maneira de te louvar, de te bendizer, de expressar meu amor para vós, né? E Nossa Senhora apresentou para ela o significado da Ave Maria, o significado da saudação angélica, né? Apresentou essa como a oração mais indicada. E Santa Matilde e Santa Gertrudes, elas tinham várias meditações sobre a vida de Cristo, várias alusões aos vários trechos da vida de Cristo nos seus escritos. E esse monge cartucho, o Adolfo de Hesse, ele, no meio das dificuldades da vida dele, no meio das coisas que ele enfrentava, ele percebeu que uma maneira de se consagrar plenamente a Nossa Senhora, uma maneira de viver plenamente esse sentido de oração contínua do Rosário, era você meditar em toda a vida de Cristo enquanto rezava as 50 Ave-Marias, né? Então, à medida que ele ia rezando as Ave-Marias, ele ia pensando em toda a vida de Cristo, né? Às vezes mais num momento, às vezes mais outro momento da vida de Cristo,
mas ele dedicava aquele momento a pensar na virtude de Cristo, pensar em como Cristo agia, como Cristo não agia. Ele comparava, digamos assim, a própria vida com a vida de Cristo, vendo de que maneira ele poderia imitar Cristo, de que maneira que ele poderia agir como Cristo, de que maneira que Cristo agiria nas circunstâncias do seu dia a dia, enfim. Ele transformava aquilo realmente em um impulso para a transformação de vida, né? Esse encontro com a vida de Cristo para a transformação da própria vida dele, para encontrar esse conforto também nas tribulações e nas dificuldades da sua vida. E o Adolfo de Esser, ele tinha uma amiga, uma duquesa, que enfrentou uma série de dificuldades, tinha um marido problemático que causava grandes dificuldades para ela, e ela tinha que administrar as partes do reino. Depois o marido foi se envolvendo cada vez mais na política lá e nas guerras da época, então ela tinha uma vida muito atribulada, e ela era amiga desse Adolfo de Esser, desse religioso cartucho, e o Adolfo fez um manuscrito, passou para ela esse manuscrito, onde ele apresentava, né, essa devoção das 50 Ave Marias com esse nome de Rosário, dedicado a Nossa Senhora, e com essa associação, com essa meditação da vida de Cristo. Mais tarde, ainda dentro dessa relação com a Ordem Cartucha, havia um rapaz que tinha uma vida assim de perdição. Ninguém acreditava que ele ia dar um jeito na vida dele. Ele vivia nas bebedeiras, mas tinha uma inteligência muito viva, né? E ele queria, de alguma maneira, se redimir daquela vida boêmia que ele levava. E, de algum jeito, com os amigos, com conhecidos do Adolfo, ele conseguiu conquistar a simpatia do Adolfo de Esser, e quando o Adolfo de Esser era superior lá na Cartucha, ele conseguiu entrar para a vida cartucha para viver uma vida de penitência, para procurar se redimir. E esse religioso, o Domingos da Prússia, ele foi ensinado pelo Adolfo, né? O Adolfo falou, olha, a melhor maneira que eu acho que tem de você realmente mudar de vida e conseguir se transformar é meditando a vida de Cristo com as 50 Ave Marias. Ele passou isso para o Domingos, mas o Domingos ele não conseguia se concentrar, ele não conseguia rezar as Ave Marias. Então o que o Domingos fez? O Domingos ele percebeu que seria mais fácil para ele rezar escrevendo um ponto de meditação para cada Ave Maria. Então o Domingos foi lá e escreveu um ponto de meditação para cada Ave Maria, e ele rezava assim, por exemplo, né? Ele rezava em cada Ave Maria, ele acrescentava o que a gente chama de cláusula, né? Ele acrescentava um trechinho extra de oração, indicando algum ponto da vida de Cristo. Então, o Domingos começou a fazer essa oração. Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde é que está? Aqui. Depois na edição dá para tirar, até eu achar o texto. Deixa eu achar aqui. Aqui. Então, ele rezava assim, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Que tu, Virgem pura, concebeste do Espírito Santo. Amém. Então, cada Ave Maria tinha uma cláusula. Então, a outra Ave Maria, que tu foste através da montanha ao encontro de Isabel. Que tu, serva pura, concebeste com grande alegria. Que tu envolveste em faixas e deitaste num presépio. Que os santos anjos louvaram com cânticos celestes. Para cada Ave Maria ele acrescentava uma frasezinha. Então, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que os pastores procuraram e encontraram em Belém. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que foi circuncidado ao 8º dia e chamado Jesus. E assim vai vários trechos, né? Que São João Batista batizou no deserto, no Jordão, que Satanás tentou e não venceu, que anunciou ao povo o reino dos céus, que curou muitos doentes, de quem Maria Madalena lavou os pés. Ele vai, e para cada uma das 50, ele colocou uma meditação que passa daí por todas as etapas da vida de Cristo. Tinha um ponto de meditação, digamos um mistério, né? A gente chama hoje de mistério, mas na época era só pontos de meditação, o nome que ele dava.
para cada uma das 50 Ave-Marias, ele pôs um ponto de meditação, que tinha essa cláusula. Né? E as pessoas começaram a pedir, né? Começaram a ser, dentro da própria cartucha, eles gostaram dessa maneira de rezar, e foi se popularizando entre os cartuchos. Dos cartuchos migrou também para um mosteiro beneditino próximo, dos beneditinos começou a se espalhar entre a população, e o pessoal pedia cada vez mais cópias dessa maneira de rezar, usando esses pontos de meditação. Né? Até que no final do século XV, o Alain de la Roche, ele teve algumas revelações privadas de Nossa Senhora, né, que lhe falavam dessa devoção de São Domingos, né, pela Ave Maria, essa devoção de São Domingos de Gusmão pelas Ave Marias. E o Alain de la Roche, ele aprende essa devoção de rezar os pontos de meditação. Alguns biógrafos dizem, daí que alguns historiadores falam que, na verdade, ele fez uma confusão entre o Domingos da Prússia e o São Domingos de Gusmão, né, nessa percepção dessa introdução da meditação dos mistérios. Mas o Alain de la Roche, ele não gostava do nome Rosário. Ele achava que era um nome muito pagão, era um nome associado ao amor humano. Então, ele não gostava de fazer os 50 Ave-Marias com o nome de Rosário. Ele resolveu ampliar para 150, chamando de Saltério de Maria, como uma alusão aos 150 Salmos de Davi. Então, era o Saltério de Maria. E o Alain de la Roche, ele começou a divulgar esses pontos de meditação do Domingos da Prússia, nessa meditação de 150 Ave-Marias, numa forma comunitária, numa forma de oração mais coletiva, não mais pessoal, como era no caso do Adolfo de Esser, na forma anterior dos cartuchos de rezar, que era uma oração privada, uma oração realmente de meditação interior, de solidão, a sós com Deus. O Alain de la Roche, transformou isso numa paraliturgia, numa oração de várias pessoas, numa oração com uma comunidade rezando realmente o Santo Rosário. E nessa forma de oração comunitária, aos poucos foi se estabelecendo que ficava muito complicado se você rezar em várias pessoas, um mistério para cada uma das 150 Ave-Marias, né? Ou vários pontos de meditação, foi ficando muito complicado, então eles resolveram ver o que era mais essencial e foi ficando, né, até também junto com algumas revelações privadas ali do Alain de la Roche, foi se fixando esses 15 mistérios que a gente foi conhecendo, os mistérios da alegria, os mistérios da dor, os mistérios da glória. Né? A forma mais acabada, daí que mais próxima da atual, né, ela só foi mais ou menos estabelecida lá pelo final do século XVII, que daí já estava bem inserida a segunda parte da Ave Maria, né, a Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, que não existia antes era só a saudação angélica, só a primeira parte da Ave Maria. Né? Essa parte toda dos mistérios, o creio no início, a salve rainha no final, tudo isso se estabilizou de forma definitiva com as confrarias do Rosário, lá pelo final do século XVII. Né? Nesse meio de caminho, lá pelo século XVI, aconteceu a Batalha de Lepanto. Né? Você já tinha as confrarias do Rosário e o Santo Papa, né, pediu para que se rezasse, né, o Rosário naquele momento, e Nossa Senhora deu esse triunfo justamente na festa, justamente no dia de Nossa Senhora das Vitórias, no dia ali que foi consagrado depois para a festa de Nossa Senhora do Rosário. Né? E daí, mais tarde, finalizando essa trajetória toda dos mistérios, no século XX, o São João Paulo II, né, o Papa João Paulo II, ele trouxe esses opcionais luminosos, né, que estavam presentes na época da meditação lá do Adolfo de Esser, lá no começo do Domingos da Prússia, você tinha meditação de vários pontos dos mistérios luminosos, depois acabou saindo do terço, o São João Paulo II trouxe de novo os mistérios luminosos. Há certas controvérsias em alguns meios católicos em relação aos mistérios luminosos. Eu, particularmente, acho que foi uma providência divina para os tempos que nós vivemos, que falta luz. Então, nós estamos em tempos em que falta muita luz, falta essa luz da fé, falta essa percepção dessas verdades de fé. Então, essa introdução dos mistérios luminosos, eu acho que tem tudo a ver com a nossa época como uma época de falta de fé. Eu acho que é providencial essa existência agora, né, dessa meditação dos mistérios luminosos.
Então, a ideia agora é nós irmos partindo de cada um dos mistérios, mais ou menos, né? E vamos compreender como esses mistérios falam sobre a vida interior, né? Então, se na etapa anterior, na aula anterior, nós falamos do sentido vocal da oração, né? E de como esse sentido vocal nos desperta para a vida da graça, nos desperta para a purificação do coração. Nesta aula, nesse momento, nós vamos ver como os mistérios do terço iluminam a nossa vida interior, nos mostrando todo o caminho que devemos passar, nos mostrando toda a trajetória que nós devemos viver na nossa vida, né? A imitação de Cristo, né? Imitando Cristo e Nossa Senhora. Então, os mistérios, eles nos introduzem mais nessa participação mistagógica da vida de Cristo como uma luz que nos guia, né? Como uma luz que nos guia. Pensando nessa luz que nos guia, nós temos os vários conjuntos de mistérios. Então, cada um dos conjuntos tem 5 mistérios. Uma maneira que eu pensei uma vez e que eu achei muito interessante de imaginar é que existem 5 etapas também na Lexio Divina, né? A leitura das Sagradas Escrituras, ela tem uma etapa de preparação, uma etapa de leitura, uma etapa de meditação, uma etapa de oração e uma etapa de contemplação. São etapas que podem ser pensadas de maneira sucessiva e podem ser pensadas de maneira simultânea, mas então são graus, né, de oração, então relacionados com a leitura divina, com a Lexio Divina, que algum dia, se for o caso, de repente eu posso até dar uma aula aí para o pessoal do Instituto sobre isso. Eu gosto de pensar que o terço, né, que cada um dos conjuntos de 5 mistérios, eles são 5 porque eles têm uma certa similaridade com essa estrutura da Lexio. Então você tem um primeiro mistério que te prepara, um primeiro mistério que quando você vai meditando aquele mistério, ele vai te colocando na presença divina. Aquele primeiro mistério, ele vai te introduzindo nesse momento de oração. Né? Num segundo mistério, você tem o núcleo, né? Você tem ali um evento muito significativo que te faz ler realmente o sentido daqueles mistérios. Então, nos mistérios da alegria, na visitação, essa alegria aparece muito claramente, né? No Magníficat de Nossa Senhora. No mistério da dor, o segundo mistério da flagelação, ele mostra realmente a dor de Cristo de uma maneira muito intensa, esse momento da flagelação, né? Nos mistérios da glória, o segundo mistério, a ascensão, é a glorificação de Cristo, né? Essa elevação de Cristo ao Pai. Então, o ponto principal da meditação, digamos assim, a leitura entre os mistérios, está nesse segundo mistério. Quando nós vamos para o terceiro mistério, é um mistério que propicia já uma meditação maior. Propicia você começar a fazer ligações, digamos assim. Você começa a aprender aquilo que a gente chama de analogia da fé. Você começa a aprender como os mistérios se relacionam uns com os outros. Você tem uma possibilidade de mergulhar mais pela intelecção, pela reflexão nos mistérios. O quarto mistério de cada uma das séries, né? Então, por exemplo, nos mistérios da alegria e apresentação, né? No caso dos mistérios da glória, a assunção de Nossa Senhora, no caso dos mistérios da dor, a subida até o Monte Calvário, todos eles têm essa ligação, né? Nos mistérios da luz introduzidos por São João Paulo II, você tem a transfiguração do Tabor. Então, todos os quartos mistérios, o quarto mistério da alegria, o quarto mistério da luz, o quarto mistério da dor, o quarto mistério da glória, todos eles têm essa elevação. Todos eles têm a montanha que é subida, né? É a montanha do templo onde Nossa Senhora apresenta Jesus, é a montanha do Tabor, é a montanha do Calvário que é subida por Cristo, né, levando a cruz. Então é a montanha do Tabor. Então cada um dos quartos mistérios ele fala dessa subida, dessa elevação da prece, dessa oferenda da nossa vida a Deus. Então, assim como na Lexio Divina, a quarta etapa é a oração, que é aquela elevação a Deus pelo afeto, aquela elevação a Deus pela súplica. A quarta etapa dos mistérios também, fala sobre essa elevação da mente a Deus, sobre essa súplica. E o último mistério, ele faz um recompilado. O último mistério, ele faz uma síntese, ele chega e te conduz na contemplação. Então, uma boa maneira, eu acho, de meditar nos mistérios é você pensar nessa gradação.
de você estar na presença de Deus, você se preparar, você meditar em um aspecto, o aspecto da alegria, o aspecto da dor, o aspecto da luz, o aspecto da glória, né? Você medita num aspecto do mistério de Cristo, você medita, né? Você lê esse mistério, você medita, você se eleva pela oração e você atinge a contemplação quando a graça vai agindo em você. Então, você ter 5 mistérios não é algo aleatório, é algo realmente ligado a esses degraus de uma progressão interna, de uma progressão para uma maior intimidade com Cristo. Essa é uma maneira de pensar, né? Outra maneira de pensar é você ver também essa ligação de cada um dos conjuntos com uma etapa da vida interior. Então, nos mistérios da alegria, você vê, sobretudo, essa ligação com essa via dos iniciantes. Então, os mistérios da alegria, eles ensinam o básico da vida cristã. Né? Eles ensinam como realmente você deve se portar, né? Como você deve buscar a purificação do coração, como você deve buscar a prática da virtude, como você é atraído por Deus, né? Pela sua graça. Então, no primeiro mistério, na Anunciação, nós temos aquela atitude de Nossa Senhora, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, essa busca pela palavra de Deus, essa busca por viver em conformidade com a palavra de Deus, essa busca de viver em conformidade com a vontade divina, né? O iniciante, ele precisa buscar isso, ele precisa despojar-se de si mesmo, ele precisa aprender esse despojamento de Maria, né? E precisa aprender a acolher essa graça, como Maria acolheu a graça, né? No mistério da visitação, não só acolher a graça, mas acolher um chamado, né? A Anunciação, o mistério da Anunciação, ele mostra esse chamado, essa vocação de uma plenitude. Então, o anjo, ele fala para Maria do nome fundamental, o novo nome que foi dado a ela por Deus, né? Cheia de graça, e mostra que esse cheia de graça, ele deve atingir a sua plenitude na maternidade divina, né? Maria é chamada a ser mãe de Deus. Mãe de Deus é a vocação de Maria, né? Então, todo iniciante, ele é chamado por Deus. Você só chega e se converte e se torna cristão por um chamado de Deus. Deus sempre vem antes, né? Deus sempre se prepara e se antecipa antes que nós respondamos à sua graça. E a Anunciação fala disso. Na visitação, nós temos a prática da caridade fraterna, nós temos essa visita de Maria que chega até a sua prima Santa Isabel para prestar-lhe um auxílio. A gente percebe que ao mesmo tempo que a vocação fundamental é uma vocação de união com Deus, mas ao mesmo tempo ela é uma união com o próximo, né? E todo iniciante tem que aprender isso. Um iniciante, ele tem que aprender que o amor de Deus, ele tem que se manifestar nas obras de amor ao próximo. E a visitação ensina isso. E não só isso, a visitação ensina também sobre a alegria, ela ensina sobre a pobreza. A pobreza, acho que é a palavra-chave para a alegria, para o mistério da alegria. O mistério da alegria é os mistérios da esperança na alegria, né? Por isso eles se relacionam bastante com a vida dos iniciantes, porque eles têm uma profunda ligação essa íntima ligação entre alegria e esperança. Nessa vida nós somos alegres na esperança. Será na vida eterna que nós esperamos, né? Mas já nessa vida nós temos a alegria por meio dessa esperança da vida eterna, né? E para isso você tem que estar pobre. Não existe bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São só neles que nós temos essa esperança plena e essa alegria plena. Então, na Anunciação é a serva, a escrava do Senhor. Na visitação é o Magnificat, né? É Deus que derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. É Deus que despede os ricos de mãos vazias e alimenta os famintos, né? O canto do Magnificat. Então, no nascimento é Cristo que nasce pobre, que nasce no presépio rejeitado, que nasce num lugar escondido lá no meio dos animais, né? Então, na purificação e apresentação é Nossa Senhora e São José e Cristo que se conformam à lei comum, se conformam com os costumes judaicos. Eles não precisavam, né? Nossa Senhora era toda pura, ela não precisava ser purificada, não precisava passar pelo ritual de purificação judaico. Mas eles não querem singularidade, eles não querem ser orgulhosos e apresentar soberba e apresentar como se eles fossem mais especiais do que os outros de uma maneira doentia. Não, vamos mostrar que nós somos especiais e nós não precisamos seguir as regras estabelecidas por Deus. Eles são humildes, né? Então, eu acho que essa característica da humildade e da pobreza é o que aparece e transparece mais em todos esses mistérios.
e é o ensinamento fundamental para os iniciantes. Até Santo Agostinho, nas leituras da Liturgia das Horas, nessa semana tem umas leituras de Santo Agostinho, que ele fala sobre os pastores, ele dá de dedo nos pastores, criticando os pastores, que não fortalecem as almas fracas, dizendo para as almas fracas, preparem-se para a tribulação, né? Sejam pobres e pacientes e esperançosos na graça, né? Então, a vida é uma vida, a vida cristã é uma vida de desapego, é uma vida de desprendimento. E é isso que os iniciantes têm que aprender, a desprender-se das coisas do mundo, desprender-se das máximas do mundo, né? E os mistérios da alegria vão ensinando essa alegria que se oculta na pobreza, essa alegria que se oculta na pequenez, essa alegria da pequena vida de infância de Santa Teresinha, essa alegria de você realmente oferecer tua vida a Cristo, né? Os mistérios, cada um dos mistérios tem muitos aspectos, né? No mistério do nascimento, a gente pode pensar nos 3 dons que são oferecidos pelos magos, né? A ovelha também que é oferecida pelos pastores. Você tem essa entrega a Cristo dos 3 maiores dons, o ouro, o incenso e a mirra. Esse reconhecimento de Cristo como Deus, como homem e como rei. Você tem esse culto que nós prestamos a Deus pelas 3 virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade, né? O presépio é como se fosse a nossa alma, onde Maria está presente com Cristo, nos alimentando, né? Cristo nos alimenta como na manjedoura, né? A manjedoura era o lugar onde os animais se alimentavam. Então Cristo vem ser comida, e vem ser comida para miseráveis como nós, que comparados com Deus e considerando nossos pecados, somos menos do que animais torpes pelo aquilo que a gente comete pelo pecado. Então, e Cristo vem para esses pobres, vem para os pecadores, vem para os miseráveis, e ele é deitado na manjedoura, né? Para nos purificar, purificar o apetite concupiscível e o apetite irascível, né? Para purificar as nossas paixões, né? Purificar o boi e purificar o burro. Então, purifica as nossas paixões nos seus 2 âmbitos de paixões. E então há várias coisas que você pode pensar, né? Os mistérios são inesgotáveis, né? Mas há muita coisa que eles ensinam nesse sentido, né? De oferecimento dos dons, oferecimento dos atos interiores de caridade, esperança, né? E fé. E essa questão realmente da caridade fraterna, que é muito, muito visível na visitação, né? No mistério da apresentação, uma coisa que é muito interessante no mistério da apresentação é que Nossa Senhora oferece Cristo ao Pai, né? Então o iniciante ele tem que aprender a missa, o iniciante tem que aprender o valor dos méritos do sangue de Cristo, o iniciante ele tem que aprender a oferecer, né? Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue. Ele tem que aprender essas orações também de oferecimento de Cristo a Deus. O iniciante ele precisa se ancorar nos méritos de Cristo e não nos próprios méritos dele. E ele precisa encontrar o seu consolo nesse oferecimento, né? É interessante como os últimos 2 mistérios eles já vão preparando para a próxima via, né? O mistério da purificação e apresentação e o mistério da perda e reencontro, eles já vão preparando os iniciantes para a transição para a via dos aproveitados, para a via dos adiantados. Eles já vão mostrando algumas provações. Então você tem no mistério da purificação e da apresentação, você tem, por exemplo, a espada da dor, né? Ou a profecia da espada da dor. Você tem a profecia da espada da dor, e você tem essa lembrança dos méritos de Cristo, e você tem essa apresentação de Jesus, é uma oferenda de Cristo em sacrifício. Então, e na perda e reencontro, você tem essa perda de Cristo e esse reencontro com Cristo. Então, a Maria nos ensina que nem sempre nós vamos ter aquele consolo da presença sensível de Cristo, né? Os iniciantes, aos poucos, vão aprendendo que eles têm que ser desmamados do leite e dos consolos, vão aprendendo que eles precisam ser desmamados daquelas consolações sensíveis que Deus concede no início da vida espiritual para os iniciantes, né? Para trazer eles para a conversão. Então tem que aprender a lidar com a aridez, aprender a lidar com a oração sem consolo, né? Você estar na presença de Deus, por estar na presença de Deus, por amar a Ele, sem esperar nada em troca, sem esperar uma nova alegria, sem esperar. É paradoxal, mas os mistérios da alegria terminam nos ensinando a viver na alegria sem alegria, a viver na alegria da esperança sem ter nenhuma alegria nesse mundo e consolo desse mundo, nem mesmo os consolos espirituais. Então, o mistério da alegria ensina realmente aquela alegria do pobre de espírito que está totalmente confiado em Deus. E no fim, ele nos fala sobre essa bem-aventurança das lágrimas, né? Desses que choram pelos seus pecados e que choram pela falta de consolação e que anseiam por essa consolação de Cristo. Perdem e reencontram. A vida espiritual é isso, é perda e reencontro.
A vida espiritual, Deus parece às vezes se afastar para que nós desejemos mais a Ele, né? Em outros momentos ele parece estar mais próximo. Então, esse mistério da perda e do reencontro. Mistérios da luz, né, e via dos proficientes. À medida que a pessoa vai recebendo essas graças de aridez também, né, e de perda e de reencontro, e vai se aperfeiçoando, ela vai percebendo que ela precisa renovar as graças do batismo. Ela percebe que ela precisa renovar as promessas do batismo. Ela percebe que não basta só se converter ao cristianismo. Ela percebe que ela precisa levar uma vida penitente. Então, o batismo de São João era o batismo da conversão, era o batismo da penitência, era o batismo de reconhecer-se necessitado de penitência, reconhecer-se como aquele que precisa se purificar do pecado. Né? Não era um batismo que purifica os pecados, porque esse batismo que purifica os pecados é o batismo de Cristo, mas o batismo de João Batista era um batismo de reconhecer-se necessitado de purificação. Era o batismo de reconhecer-se na necessidade da penitência. Então, era um batismo de conversão, de chamado à penitência. E Cristo vai lá e se batiza no Jordão, por São João Batista. Isso é um consolo para nós. Cristo é a nossa penitência. Cristo é o penitente que nos ensina o caminho da penitência. Cristo é quem assume todos os nossos trabalhos de vida interior. Né? Ele já passou por nós, ele já trabalhou por nós, ele já passou por todas as dores da penitência antes. Ele já fez isso por nós, para que nós pudéssemos participar nessa penitência e assim encontrássemos sentido na vida penitente. Então, no batismo do Jordão, nós recordamos o nosso batismo. Vem a voz do alto, eis o meu filho amado, escutar o que ele diz, eis o meu filho, né? O Espírito Santo desce, você tem essa epifania da Santíssima Trindade, mas ao mesmo tempo você tem essa ida de Cristo para o deserto, né? Cristo ele vai para o deserto depois do batismo do Jordão. Ele vai para ser tentado pelo demônio no deserto. Os proficientes, os adiantados, eles vão percebendo isso, que nós temos uma batalha realmente espiritual, que nós não enfrentamos qualquer coisa, nós enfrentamos as potestades, nós enfrentamos esse espírito tentador, esse pecado que continuamente nos tenta. Então, por isso a gente percebe que nesses mistérios da luz a gente tem essa via dos adiantados. Realmente é um caminho de nova conversão, é uma conversão mais profunda, que exige de você um mergulho no deserto, exige de você uma busca por penitência, por fazer boas obras de maneira mais intensa, de uma maneira mais aprofundada. As bodas em Caná. Então, aqui eu acho que é um dos mistérios mais fundamentais aí, que Nossa Senhora, né, fala, eles não têm mais vinho, né? E nós estamos nessa época em que ninguém mais tem vinho, ninguém mais tem o vinho do amor. Então, por isso é fundamental que esses mistérios da luz sejam meditados, né? Porque nós estamos na época do sem vinho. E nós precisamos recuperar esse vinho, precisamos recuperar esse encontro com a graça. Nossa Senhora fala, escutai o que ele diz, né? Fazei o que ele vos disser. A vida dos adiantados é você aprender a ouvir Cristo e aprender a seguir o que ele quer de você, na tua concretude, né? Então, se na via iniciante, os iniciantes, eles tinham que aprender em geral o que era ser cristão, né? Na via dos proficientes, na via dos adiantados, não basta aprender em geral o que é ser cristão. É preciso aprender como eu vou ser cristão, concretamente. Que virtudes eu tenho que praticar, que no meu estado de vida, nos meus deveres do momento presente, naquilo que Deus quer de mim, o que eu devo fazer para ser cristão, né? Como que eu vou ouvir Cristo, né? Qual que é o meu modo de ouvir Cristo? De que maneira Cristo me fala pessoalmente, para que eu possa realmente praticar as virtudes e não só fugir do pecado, mas viver uma vida realmente de virtude, viver uma vida de boas obras, né? Então, as bodas em Caná falam disso, é uma boa obra de Maria. Ela vem ali e salva a festa, né? Então, nós também devemos salvar a festa, devemos procurar esse vinho do amor e ajudar o próximo. Não basta só purificarmos do pecado, né? Então, precisamos praticar virtudes. E Jesus vai lá e fala, né, para os servos, para eles encherem as talhas da purificação, encherem de água, e dele faz o milagre do vinho. Se as talhas não estivessem vazias, não teria como encher de água,
não teria como transformar em vinho. Então, novamente, nós temos toda aquela ideia de renúncia que já aparece na vida dos iniciantes, aqui de uma maneira mais radical. Então, nós temos esse encher as talhas de água, é você encher o coração com as lágrimas da penitência. A bem-aventurança dos que choram, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A bem-aventurança dos pobres, a bem-aventurança dos mansos, né? São bem-aventuranças mais ligadas, especialmente ligadas com os iniciantes. Né? Então, as bem-aventuranças formam uma escada de vida interior, né? Uma escada das 7 moradas. Aqui nós estamos na terceira morada e na transição para a quarta morada de Santa Teresa d'Ávila. Então, é a morada em que você já está procurando viver uma vida de virtude com firmeza, com constância, e começa a padecer alguma coisa por Cristo, começa a chorar as próprias misérias e chorar as misérias do próximo. Então, nisso a gente consegue ver esse mistério das talhas de água que se enchem, é você encher as talhas do próprio coração com essas lágrimas, para que Deus transforme essas lágrimas em vinho de amor. Da pregação de Cristo que anuncia a conversão, o mistério de Cristo que fala que o reino de Deus está dentro de nós. Então, na vida dos proficientes, na vida dos adiantados, você começa a perceber que o reino de Deus não está fora, você começa a perceber que o reino de Deus está dentro. E isso por graças de luz que Deus vai concedendo. Deus vai atraindo você no recolhimento interior. É na vida dos proficientes que começam as primeiras graças de contemplação infusa. Você começa a ter as graças de recolhimento infuso, as graças de viver em oração de simplicidade, naquela oração de estar na presença de Deus simplesmente. Então, Santa Teresa d'Ávila fala bastante sobre essas orações, né? Então, nessa etapa dos proficientes é quando você começa a ter algum grau de oração de quietude leve, você começa a ter recolhimento infuso, você começa a ser atraído para o íntimo pelo próprio Cristo, que te mostra que o reino de Deus está dentro, que o reino de Deus está no interior. E Cristo que fala que é do coração que nascem as boas obras e as más obras. É Cristo que fala para avaliar os frutos, fala para ver se a árvore má tem maus frutos, a árvore boa tem bons frutos. Então, aqui tem N coisas que a pessoa pode meditar, porque quando a gente fala da vida pública de Jesus e da pregação de Jesus, a gente tem toda a coletânea do Evangelho, todo o sermão das bem-aventuranças, todo o sermão da montanha, todas as várias parábolas, todos os mistérios que Cristo vai ensinando na sua pregação, e é justamente toda essa matéria de vida para os proficientes, para os adiantados progredirem na virtude. Cada um vai vendo as passagens do Evangelho que são mais necessárias e que são mais úteis para o seu próprio aproveitamento, para a virtude particular que precisa praticar, para enfrentar o vício dominante que precisa enfrentar. Então, há diversos tipos, né, de mensagens de Cristo aí que podem ser meditados por cada um, dependendo da sua necessidade espiritual. A transfiguração do Tabor. A transfiguração no Tabor, ela já está na transição também, né? Então, a transfiguração e a Eucaristia já nos falam também de uma transição da via dos proficientes para a via dos perfeitos. Já é um princípio de via unitiva. Já é uma oração em que você contempla, de alguma maneira, a glória de Cristo nessa vida. Então, você já tem essa contemplação do Tabor, né? Que é uma preparação para a cruz. Que é uma preparação para a cruz. Então, Santa Teresa d'Ávila fala das graças do desposório, fala das graças, né, de você começa a receber as graças de união, começa a receber as visitas de Deus. Então, na vida dos proficientes, conforme eles se adiantam na virtude, eles vão percebendo essa graça como algo que transfigura e que é glorioso, né? Mas é algo que prepara para a cruz, porque na transfiguração, Cristo estava meditando com Moisés e Elias e conversando com Moisés e Elias sobre os excessos que ele ia cometer em Jerusalém. É assim que acho que está no Evangelho de São João, se não me engano. Que Jesus estava conversando com Elias e com Moisés sobre os excessos que ele ia cometer em Jerusalém, os excessos de amor, o excesso de amor que ele iria realizar no meio da dor. Então, quando chegamos aqui na transfiguração, estamos chegando nessa etapa da vida interior que a pessoa percebe que ela recebe essa força de Deus, mas ela recebe essa força de Deus, essa transfiguração, tendo em vista uma provação que há de vir, tendo em vista uma configuração com Cristo no Calvário, né? E por fim o mistério da Eucaristia já é a união que começa a surgir realmente. Então já é uma prefiguração da plenitude do Calvário, já é uma prefiguração daquela união que é consumada no Calvário. Então a Eucaristia, a Santa Ceia, é o mesmo sacrifício do Calvário, né? De maneira incruenta,
mas já preparava os discípulos para aquele sacrifício cruento. Então, os discípulos já na Eucaristia já recebiam um antegozo dos frutos do sacrifício cruento na cruz. Então, que é essa união com Cristo, né? Então, tem N coisas, tem o lava-pés, tem a importância do serviço, né? Servir uns aos outros. Nas bem-aventuranças, você tem uma passagem aqui dos bem-aventuranças das lágrimas, bem-aventurados que têm fome e sede, né? Nas bodas em Caná isso é bem visível, falta o vinho. Então você tem sede. Se falta o vinho, você tem sede. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E aqui nós temos já na Eucaristia esse bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Né? Aqueles que lavam os pés, como Cristo lavou os pés dos discípulos. Então, já é um começo de vida unitiva, um começo de vida de interior maior com Deus, nessa conformação com a vontade divina. Né? Cristo fala sobre isso, sobre permanecer nele. Permanecer em mim, que eu permanecerei em vós. Permanecer em mim, cumprir o meu mandamento, o mandamento do amor, que o Pai e eu, que o Espírito Santo, né, viremos e habitaremos nele. Então, né, o mistério da Eucaristia já é um começo aqui da via unitiva, da via da união, da via dos perfeitos. Os mistérios da dor e a via dos perfeitos. Então, os perfeitos são aqueles que já tomaram uma resolução, definitiva de fazer apenas a vontade de Deus. Então, isso é muito evidente no mistério da agonia. Então, Cristo fala, né? Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a sua. Então, aqui a gente já está nessa via de completa entrega e abandono nas mãos de Deus. Né? Então, a via dos perfeitos, ela começa na quinta morada, ela continua na sexta, e a sétima morada a gente pode chamar de via dos perfeitíssimos já. É a santidade máxima, né? A via a sétima morada. E o grosso da via unitiva acontece na sexta morada, que é essa união com os padecimentos de Cristo, com essa união com os sofrimentos. Então, Santa Teresa descreve no Castelo Interior uma série de sofrimentos que passam as almas que estão nas sextas moradas, porque ela quer permanecer fiel a essa união com a vontade divina em prol da igreja, em prol do mundo. Aqui já não se trata daquele sofrimento purificativo que aparece na perda e reencontro do menino Jesus. Não é mais aquele sofrimento ali das bodas de Caná, da sede, da falta de vinho, aquele sofrimento da penitência no deserto. Não é um sofrimento mais tanto de purificação para si mesmo, mas é uma purificação extrema por si e pelos demais. É uma entrega completa em sacrifício e imolação em holocausto à vontade divina pelo bem da igreja e pelo bem do mundo. Então, e daí você vê que Cristo, nessa via da dor, ele nos mostra que ele combate os três inimigos da alma. Então, você tem a flagelação, você vê esse combate contra a carne na flagelação. Na coroação de espinhos, você vê que Cristo é zombado, é chamado de louco, ele ele passa por aquelas cerimônias de zombaria dos soldados que o coroam de espinhos. Você tem o julgamento iníquo realizado por Pilatos. Então, na coroação de espinhos, você vê esse mundo que tenta destruir Cristo. E na cruz, levando a cruz, né, Cristo vai combatendo o demônio, combatendo essas potências que tentam nos derrubar. Né? Então, e ele derrota pela derrota. Ele aparentemente é derrotado, e assim ele derrota a carne, derrota o mundo e derrota o demônio. E para os perfeitos é isso. Os perfeitos eles chegam nesse ponto em que eles aprendem que eles têm que ser derrotados para derrotarem. Eles chegam nesse ponto em que eles precisam, que eles se entregam a essa ação destrutiva que Deus vai realizando neles para transfigurá-los em glória. Eles vão se unindo ao crucificado. Né? A Santa Elizabeth da Trindade, nos últimos dias da vida dela, nos últimos momentos da vida dela, ela teve uma síndrome de Addison, a Elizabeth da Trindade, e a priora dela, a superiora, e o diretor espiritual dela diziam que ela era a própria imagem do crucificado, a própria imagem de Cristo crucificado. E ela dizia que tudo que ela queria era conformar-se com Cristo crucificado para a glória da Trindade. A glória da Trindade era tudo que importava.
a glória do Pai e a salvação das almas. Né? E o meio para isso era configurar-se com Cristo crucificado. Né? Como diz São Paulo, a vida presente eu vivo por Cristo que se entregou por mim. Eu vivo nessa imolação pela igreja para completar na minha carne o que falta, a paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, a vida dos perfeitos é essa entrega completa à cruz. Essa vontade divina que parece loucura para os pagãos, parece blasfêmia para os judeus, mas para todos aqueles que creem, a cruz é essa glória, é esse caminho que conduz à vida. Então, e a plenitude. Então, essa última plenitude dos perfeitos, para que eles cheguem ao ponto dos perfeitíssimos da sétima morada, é esse caminho realmente de cruz. Né? Essa agonia, essa flagelação, essa coroação de espinhos e a crucificação e morte. E são os mistérios mais importantes, acho que, do terço, porque eles falam justamente dessa união de amor com Deus. Então, é nos mistérios da dor que nós vemos o amor de Cristo de maneira mais intensa, né? E amor chama amor. Então, é por isso que também é a via dos perfeitos. A via dos perfeitos é essa vida de união com amor, com Deus no amor. Né? Se antes os principiantes precisavam da esperança, sobretudo, os proficientes precisavam, sobretudo, da fé contínua e perseverante para praticar as virtudes, os perfeitos se exercitam no amor. E se exercitar no amor é corresponder a esse amor de Cristo crucificado. E para corresponder ao amor de Cristo crucificado, você tem que olhar para Cristo crucificado, que é o que fazemos quando olhamos para os mistérios da dor. Por fim, os mistérios da glória, os perfeitíssimos e a vida futura. Isso é interessante. O pessoal que é polêmico e que não gosta dos mistérios da luz falavam que tinha toda a associação dos três mistérios, as três vidas da vida interior, né? Mas você consegue manter a associação porque Santa Catarina de Sena faz essa distinção, e não só ela, São Francisco de Sales também faz essa distinção entre os perfeitos e os perfeitíssimos. E Santa Teresa d'Ávila faz essa distinção entre aqueles que estão na quinta e aqueles que estão na sexta e sétima morada, aqueles que estão chegam na sétima morada. Então, quem chega na sétima morada são os perfeitíssimos. Né? Então, o Royo Marim, que é um teólogo que estuda a sese mística, ele fala que para entrar no céu sem passar pelo purgatório, você pode estar na quinta morada e por uma série de sofrimentos e purgações em vida, você chegar no paraíso. Então, os santos que passam pela sexta e sétima morada é porque eles realmente vão chegar naquela perfeição extrema, porque eles têm uma missão extraordinária na igreja. Então, os perfeitíssimos são Nossa Senhora, São Paulo, Santa Teresa d'Ávila, enfim, são aqueles santos que realmente têm uma missão extrema na igreja. Da perfeição deles depende a perfeição de muitas almas. Então, por isso, Deus concede a eles uma graça extrema de matrimônio místico. Né? Então, todos nós podemos aspirar e desejar e procurar chegar a esse ponto, né? Mas é para poucos. Então, são os perfeitíssimos. São aqueles que realmente passam nessa vida por todo aquele mistério da cruz para chegar na ressurreição. E já em vida. Né? Então, já em vida, eles vivem de maneira até certo ponto glorificada. Como diz São João da Cruz, né, na chama viva de amor, cada ato de amor de um santo que chega nesse ponto é um ato inspirado pelo Espírito Santo. Ele vive o tempo inteiro movido pelo Espírito Santo, né? Quase o tempo inteiro, né? Porque sempre existe a possibilidade da queda. Mas os perfeitíssimos são esses que vivem realmente ressurrectos com Cristo. Né? Então, quando a gente vê o mistério da ressurreição, Cristo vem e confirma os apóstolos. Né? Os discípulos se perdem, ficam meio perdidos, meio transtornados na paixão, e quando vem a ressurreição, Cristo vem e confirma a fé deles. Vem e estabelece eles na paz. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Então, os perfeitíssimos estão na bem-aventurança dos pacíficos. Né? Os que estavam na via dos perfeitos, na via da dor, naquela via de se purificar ainda extremamente na oração, união com Deus pelo amor, eles estavam ali nas bem-aventuranças da misericórdia e na bem-aventurança dos puros de coração, que buscavam essa pureza de coração. Agora, os perfeitíssimos estão nessa bem-aventurança da paz. Estão nessa bem-aventurança dos pacíficos, e que chegam nessa paz de Cristo. Então, Cristo vem na ressurreição, ele aparece aos discípulos e diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Né? No segundo mistério da glória, nós temos o mistério da ascensão. No mistério da ascensão, Cristo atinge a plenitude, né? Cristo entra para a casa do Pai. E nós temos aquela frase de São Paulo que fala que nossa vida está oculta em Deus. Os perfeitíssimos têm essa vida oculta em Deus.
eles não vivem mais desse mundo, eles vivem totalmente voltados para o eterno, né? O Pentecostes é a vinda do Espírito Santo que confirma a igreja, né, e faz com que a igreja tenha todo o impulso apostólico. Os perfeitíssimos são esses que atingem aquela chama de viva de amor do São João da Cruz, atingem aquele ponto em que o Espírito Santo os move para realizar uma missão na igreja, realizar essa transmissão da fé, essa transmissão da vida divina na igreja. E por fim, a Assunção e a Coroação, nós temos em Nossa Senhora esse protótipo daqueles que realmente se unem plenamente a Deus. Então a Assunção essa plenitude de Nossa Senhora que é levada ao céu por Cristo, e na coroação a coroa de glória. Então Maria, nós vemos a igreja triunfante, né? Maria é essa igreja triunfante. E os perfeitíssimos são esses que, mais do que esses que em vida, né, atingem a perfeição, no céu todos serão perfeitíssimos, né? No paraíso todos foram levados à glória, no paraíso todos recebem as suas coroas. E quando recebem as suas coroas, Elizabeth da Trindade, ela dá um exemplo bem interessante de tentar imitar nessa vida, essa vida dos perfeitíssimos, essa vida dos que estão na glória da eternidade. E ela fala que cada alma no céu é um perfeito louvor de glória da Trindade, porque está plenamente esquecida de si mesma e plenamente na atitude da adoração. E ela procura no Apocalipse esse exemplo da liturgia celeste. E no Apocalipse aparecem essas almas que estão glorificadas, depondo suas coroas. Elas são coroadas por Deus, mas o que elas fazem? Elas tiram a coroa e lançam suas coroas e se prostram em adoração. Toda a glória delas é a glória de Cristo. Toda a glória que elas recebem, elas doam para Cristo, elas devolvem a Deus em ação de graças, né? E Nossa Senhora é o símbolo máximo disso, é aquela que sempre está voltada para a glória de Deus. Então, esse era o tema dessa segunda aula, né? É falar sobre esses mistérios, como esse caminho até a glória, como essa luz, né, nessa trajetória completa da vida espiritual. Então, há muita coisa, né? Enfim, cada um pode tirar menos e mais da meditação de cada um dos mistérios. Mas a gente percebe que a vida de Cristo, ela aponta para nós esse caminho completo da vida espiritual. E meditar essa vida de Cristo e a vida de Nossa Senhora, né, com Cristo, é passar por esse processo de aprendizado, de aprender a ser plenamente cristão como Nossa Senhora foi, para que possamos chegar à coroação, para chegar à coroa da glória. Então, acho que dá para voltar aqui, sair do mistério, sair aqui dos slides. Então, 53 minutos, acho que está de bom tamanho. Então, obrigado, meu bom Deus, por qualquer coisa que eu possa ter dito de bom e de útil nesse processo, que possamos ter aprendido realmente, né, muitas coisas, e que essa aula possa auxiliar muitas almas realmente a fazer esse itinerário. Fazer esse itinerário de busca, esse itinerário de encontro com o mistério, esse itinerário de chegar até a glória, passando por todas essas etapas da vida interior. A etapa dos iniciantes, a etapa dos aproveitados, a etapa dos perfeitos, a etapa dos perfeitíssimos, né? Deus queira que possamos corresponder à sua graça e possamos, quem sabe, chegar até essa perfeição dos perfeitíssimos já em vida, né? Como os grandes santos fizeram. Então, agradecer Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.